Feliz de estar aqui com vocês e mais uma vez poder servir o seu coração através dessa palavra. Deixa eu chegar mais perto. Pastor Ivanilton, estou correto? Deus possa abençoar a vida do servo de Deus. Pastor Hilton também, que me fizeram o convite para estar aqui. Enfim, todos vocês, sintam-se abraçados. Já vi aqui alguns amigos, eu trouxe um comigo, está lá atrás. Faz assim, Vitor. Vitor é meu amigo, me acompanha aqui hoje. Juntamente comigo veio minha esposa, que está ali. Te amo, tá? Todos encontraram? Vamos lá? João capítulo 9, está escrito: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou? Este, seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que manifeste nele as obras de Deus. Amém? Pode tomar o teu assento. Para quem não me conhece, eu prego bem devagarzinho, tá bom? Só o cuidado para não dormir, não cochilar aí. Mas eu acredito que Deus tem uma palavra para a nossa vida. O contexto do capítulo 9 é Jesus defendendo alguém no que tange o ato de adultério. Aqueles homens pegaram pedras, a mulher, chegaram até próximo a Jesus e apresentaram ela, colocaram sobre ela em questão de julgo de lei. E Cristo, você sabe que em questão de defender, em questão de fazer justiça, Ele vai fazer. Cristo é o advogado. Ele é o defensor da igreja. Mas no capítulo 9, o cenário ele muda, mediante o último versículo do capítulo 8. Cristo ele se oculta e aparece em outro cenário. O cenário que Cristo vai se manifestar, versículo 1 do capítulo 9, diz que ele está de passagem. Toda passagem do que tange a caminho tem começo, meio e fim. Ele está passando e vê alguém que é cego de nascença. Dentro do caminho, ele vê alguém que nasceu cego. Grave uma coisa. Eu saí de casa às 7h45. Eu passei por diversos lugares junto com o Vitor e minha esposa e eu posso não ter visto vocês pelo caminho. Vocês podem ter passado próximo a mim. E eu não vi você. Mas no que tange Cristo passar por um caminho, Ele vê tudo que está ao redor. Mas se Cristo passar por aqui e alguém estiver enfermo, será que a enfermidade limita dele me ver? Nunca limitou. Se as portas estiverem fechadas e ele passar no começo, meio e fim de um culto como esse, a minha diversidade limita dele me enxergar? Também nunca limitou. Esse trajeto que Cristo faz após se ocultar, ele entra em outro cenário e ele passa a ver o que os discípulos não enxergaram de princípio.
Ele vê alguém que é cego de nascença. E o que me impressiona mais nesse versículo 1, grave isso, é que quem está enfermo não enxerga pelo grau clínico que esse homem vive. Ele nasceu assim. E por nascer assim, a deficiência faz com que ele não enxergue Cristo, só que Cristo enxerga ele. Tem problemas que você não vai enxergar a Cristo, e isso não vai limitar de Cristo enxergar você. Eu posso entrar aqui e ser limitado no que tange a enxergar, pelo grau clínico do que eu uso em relação a óculos, mas isso não limita de Cristo enxergar a minha vida e as minhas necessidades. Se eu entrar em um lugar como esse, mesmo aqui ou lá fora, isso não vai limitar dele passar e me ver. Mas se eu entrar enfermo, ele me vê? Vê. E se ele passar num lugar como esse, que é de oração, de repente eu estiver sentado lá onde o Vitor está. A Bíblia diz que ele entrou num culto, no sábado. De repente ele está ensinando. Ele para o culto e fala: ei moço, tu que está aí no canto, levanta-te e vem para o meio do culto. E no meio do culto ele restaura alguém que está com a mão atrofiada. Mesmo no canto ele me vê, aonde ninguém vê. Cristo, ele tem essa forma de agir, enxergar aonde eu não me enxergo e observar o que eu não observo. Mas se ele olha como você olha, não, é bem diferente. Mas se for um profeta, é mais diferente ainda. Samuel entra na casa de Jessé, é esse, ele fala, não. É aquele? Também não. É aquele? Também não. Aí o pai vai dizer assim: tu está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração dele. E detalhe, ele não está aqui. Tem mais algum? Tem. Manda chamar ele. Jesus passa e vê. Eu preciso que você grave muito bem isso. Se eu tirar o óculos, o máximo que eu enxergo é até a bateria. O restante vai ficar meio que embaçado pelo grau que eu uso. Mas Cristo, grave uma coisa. Lá em João, ele está a 30 estádios, é 3 quilômetros, irmão. Os discípulos estão remando contra a maré e a Bíblia diz que ele viu os discípulos a 3 quilômetros de distância remando contra a maré, e na quarta vigília ele se manifesta andando sobre as águas. Ele vê aonde a minha visão não alcança, a dele alcança. E o mais complicado, quando ele vê, ele confronta quem está perto dele. Por que isso acontece? Ele não orou, ele não perguntou, ele não indagou, ele não questionou, ele só viu o moço sentado ali, e o moço não viu ele. Quando ele vê, os discípulos perguntam entre si: mestre, quem pecou? Grave uma coisa. No cenário passado, a questão era pecado. O que eles aprenderam era em relação ao pecado. Quem pecou? Ele pecou? Os pais pecaram? Quem foi que pecou? Para nascer assim. Tem prova que você não precisa pecar para entrar nela. Tem porta que se fecha que você não precisa errar para ela se fechar. Tem enfermidade que vai chegar na sua vida e não precisa de você pecar para a enfermidade chegar na sua vida. A resposta de Jesus é muito simples e limpa: ninguém pecou. Mas tem que ser assim. Assim o quê? Tudo que eu vivo, você vive,
é parte de um propósito. A parte da pergunta gera uma resposta que isso me alegra no que está escrito. Ele disse assim: pegou, não. Pecou, não. Isso tudo é para que o nome do meu Pai seja glorificado sobre o que ele vive. Eu não preciso pregar para estar dentro de um propósito, mesmo sem entender, porque isso já faz parte de um plano dele. Quem pecou? Ninguém pecou. Mas tem que ser assim. Assim por quê? Porque faz parte do propósito maior que eu e você às vezes não compreende. Por isso que tem que ser assim. Tem coisas que Cristo não vai te responder, não vai colocar questionamento, vai ter que ser assim. Se eu orar, muda alguma coisa? Pode mudar, mas se Ele quiser me responder, Ele responde. Se não quiser, Ele não vai responder. Aleluia. Tem que ser assim. Eu não posso mudar, grave isso, o plano, o propósito, o que eu passo e vivo. Se eu me espernear num chão, num culto como esse, isso não vai mudar o propósito que Deus tem em relação à minha vida. Isso não vai mudar o curso e o plano com que Deus tem na nossa vida. Tem coisas que vai ter que ser assim. Eu já orei, e Vitor está aqui de prova, foi 1 ano, por uma resposta. Deus não me respondeu. Aí você sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte, e eu buscava uma resposta, uma. Deus não me respondeu. Eu falei: Vitor, vamos fazer mais 30 dias, vamos. Deus também não me respondeu. Vitor, vamos fazer mais metade de 1 ano, vamos. Deus respondeu? Também não. Mas e quando foi que Deus respondeu? Quando Ele quis. Sabe quando foi que Deus me respondeu? Quando eu não estava orando. Marcos, então você está me incentivando a orar, a não orar? Não, grave isso. Estou dizendo que Deus está num campo de plenitude, que Ele vai fazer o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser e no dia que Ele quiser fazer. Jesus passa, defende um homem, grave isso, irmão, sem ele ver. Ele é cego, não vê, Jesus defende ele sem ele ver, ele só ouve. Tem coisas que você não vai ver, mas você vai ouvir. E por você ouvir, você vai compreender que o que falam ao seu respeito, Cristo já te defendeu há muito tempo e você não viu. De repente Cristo fala assim: enquanto é dia eu trabalho, vai chegar a noite eu não vou trabalhar. Por que Cristo não trabalha à noite? A Bíblia diz que a noite é um campo e é um período que você vai chorar. Contrapartida, a noite não dura para sempre. A noite tem aproximadamente 11h30 a 12 horas, e o amanhã ele vai chegar. A noite não dura para sempre. Enquanto é dia eu trabalho, à noite eu não trabalho. Mas enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Você percebe isso, que tudo isso está acontecendo e o moço não está vendo nada? De repente Jesus toca nele. Você pode repetir isso comigo aí? Jesus tocou nele. Diga comigo, irmão. Jesus tocou nele e ele não viu. Irmão, Jesus toca nesse homem. Depois de defendê-lo, Jesus só sente o toque nos olhos. E junto com o toque vem uma palavra. A palavra é clara. Vai lá no tanque de Siloé e se lava. Eu li esse texto mais de 2, 3, 4 vezes. Eu reli esse texto. Se você vê alguém que é cego hoje, você vai ver ele com um cão-guia ou com uma muleta batendo no chão para achar o caminho. Mas nesse dia você não vai ver esse homem com o cão-guia e nem com a muleta para achar o caminho.
Nesse dia, ele só recebeu um toque e uma só palavra. Vai lá no tanque de Siloé e se lava. Você percebe que esse homem está andando, grave uma coisa. Ele sai do ponto que recebeu o toque e vai chegar até o tanque de Siloé, sem muleta e sem cão-guia. Mas como que ele chega? A Bíblia diz que a palavra é o que para os teus pés? Luz. Então ele anda no escuro, mas chega. Ele anda sem enxergar, mas chega. Ele chega no propósito, sem ver o caminho, mas chega. Como que ele chega? Ele chega porque ele ouviu a palavra, e junto com a palavra o toque já estava incluído com ela. Se eu sou tocado por ele, ouço a palavra, eu chego aonde ele disse que eu vou chegar. Eu fico pensando nesse homem chegando no tanque de Siloé, e grave uma coisa. O tanque de Siloé estava coberto por fora, estava destampado de um lado de dentro da cidade. Ele chega lá dentro, eu fico pensando, como é que esse homem passou pela porta e chegou lá no tanque e começa a se lavar. Quanto mais ele se lava, mais ele enxerga. Ele está enxergando, tornando a enxergar. Eu fico pensando, ele nunca viu na vida nada. Esse homem foi curado de uma forma totalmente diferente dos outros que foi curado por Jesus. Um foi tocado e Jesus perguntou para ele, o que você está vendo? Ele falou assim, eu vejo homens como se fossem árvores. Aí Jesus toca nele de novo, o que você vê? Sim, agora eu vejo homens como eles são. Nesse caso aqui, Jesus está um pouco distante dele, ele está se lavando, ele está voltando a enxergar. Enquanto eu me lavo, a visão que eu nunca tive, eu passo a ter. Isso é questão de se lavar. Mas se lavar como? Depois de um toque e uma orientação baseada na palavra. Ela que nos leva a se lavar. Mas como? João 15, ele diz assim que nós já estamos limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando eu ouço essa palavra e eu entendo que eu tenho que me lavar, eu passo a enxergar o que eu nunca enxerguei na vida. Eu fico pensando um culto. Eu vou voltar para casa daqui a pouco. Do lado da minha casa tem algumas pessoas que me viu saindo de casa. A minha volta, eles também vão estar lá. Porque tem um comércio aberto do lado da minha casa. Qual é a expectativa desse público quando eu chegar em casa? Quando eles me verem chegando no portão de casa, o que eles vão ver? O Max voltou. Foi para o culto e voltou. É mais um culto de quinta-feira, foi e voltou. Isso é normal. Só qual é a diferença de eu chegar num culto como esse e retornar para a minha casa? Eu não posso passar 2 horas num culto e voltar para casa da mesma forma que eu cheguei num culto como esse. Marcos, mas eu não estou vendo nada, eu nem me arrepiei no culto, eu não vi ninguém ser curado. Escute uma coisa. Tem culto que Jesus vai se manifestar para uma pessoa só, assim como João escreve no capítulo 5. Ele chega no tanque e ninguém percebe, mas ele está do lado de um moço, perguntando se ele quer ficar são. Então tem culto que eu tenho que perceber e ter a percepção que ele já entrou. Marcos, mas ele entra como? Às vezes ele entra sem eu e você perceber. Ele entra, se posiciona do lado de alguém e pergunta, quer ficar são? Eu estou aqui há muito tempo, não tem ninguém que me jogue no tanque quando a água é agitada. Não, moço, eu perguntei se você quer ficar são. Sabe o que é? Tem um, quando eu vou pular, entra outro na minha frente, assim. Ele vai dizer assim, pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Sabe por que ele manda pegar a cama e voltar para casa? É porque todos os dias alguém viu ele ser colocado naquele tanque, mas a volta dele vai ser diferente. Por quê? A cama que ele carregou a vida toda vai sair de baixo e vai vir para cima. A volta é importante. A volta é importante. Quando esse moço volta,
João assim escreve que os vizinhos viram ele voltar. E não foi um vizinho, foi mais de um. Eles comentam entre si. E de longe eles veem, eles falam assim, parece que aquele moço que sentava na porta para mendigar, parece com ele. Você percebe que a semelhança já muda? Parece com ele. Quanto mais esses vizinhos comentam, mais o cego vai se aproximando, andando sem ajuda de ninguém. De repente ele fala assim, eu acho que é ele. Aí o terceiro vizinho fala assim, rapaz, pensando bem, eu acho que é ele mesmo. De repente o cego chega bem perto dele e fala assim, sou eu. Sabe a tua volta para casa num culto como esse? Vai tirar toda a dúvida daqueles que observaram a sua vinda para este lugar, porque a sua volta vai ser diferente da sua chegada, do que você chegou aqui nesta casa. Sabe o que é o mais interessante disso? Eles não perguntam quem curou, como você foi curado. Irmão, quem é uma coisa, agora como é outra. Se eu explicar milagre, grave isso. Se eu explicar milagre, nunca foi milagre. Como? Eu só posso falar um método, mas a forma conclusiva eu não posso explicar, porque não tem explicação. Ele me disse para me lavar no tanque de Siloé, eu me lavei e agora vejo. E há uma questão do que está escrito, porque o texto diz assim, cadê ele, aquele que te curou? Cadê ele, aquele que te curou? Isso aqui parece amnésia, porque o mesmo homem que levou a cama, perguntaram onde ele está, eu falo, não sei. É perigoso eu ser curado e não saber quem me curou. É perigoso eu ser abençoado e não ter um relacionamento com aquele que me abençoou. É perigoso eu pregar e não conhecer aquele que me deu o texto para eu pregar. Eu preguei em teu nome. Eu curei em teu nome. Eu fiz tanta coisa em teu nome, mas eu não te conheço. Cadê ele? Eu não sei. Aonde ele está? Eu também não sei. Só que eu fico feliz porque João escreve de forma tão clara. Porque lá no capítulo 5, ele falou no tanque e o moço foi curado lá. Só que a voz do templo é diferente da voz do tanque. A voz do tanque é essa aqui, pega a tua cama e vai para a tua casa, rapaz, seja curado. Só que a voz do tanque é essa aqui, não peques mais. Essa é a voz que ecoa no templo. Ele é mais rígido. Aí você percebe que os vizinhos tiram uma conclusão, quando esse moço chega em casa, a conclusão dos vizinhos acaba e de repente alguém pergunta, como que você foi curado? Ele falou assim, só tem uma coisa a dizer, ele mandou me lavar, eu me lavei e agora eu vejo. Aí está escrito no versículo 12, disseram-lhe pois, onde ele está? E ele disse, não sei. Você lembra de Maria, José? Eles vieram para a festa. Quando voltaram para casa, esqueceram Jesus na festa. Eu não sei como que esquece uma criança na festa. Eles esqueceram Jesus na festa e voltaram sem Jesus. E de repente, no meio dos parentes, perguntaram, sentiu falta dele? Está aqui Jesus? Fala assim, não está aqui não. Tá aí, também não está. Está onde? Não, ele ficou lá no templo, na festa. Então eu tenho que voltar para encontrar. Isso é voltar por quê? Porque se eu parar para raciocinar e pensar, o dia que eu levantei a mão num culto, e Cristo me aceitou, irmão, eu falei para minha esposa hoje à tarde, eu falei assim para ela assim, posso ser uma palavra meio bruta, mas eu acho que eu era um pouco ignorante.
no que tange a comportamento, que eu não ligava para nada. Se fosse para correr num culto como esse, eu corria esse quarteirão todo dia aqui. Se fosse para pular daqui para baixo, eu não estava nem aí. Eu era como se fosse uma criança. Eu ficava feliz com qualquer coisa que Jesus falava. Se ele apertava, eu dava risada no culto. Falava, que coisa boa. Mas parece que o tempo foi passando. E Cristo sim, Ele vai mostrando coisas e métodos e formas da gente se comportar. Só que eu vejo alguém indagando esse moço e perguntando para ele assim, como que você foi curado? Não foi só os vizinhos. Quando ele chega no templo de novo, alguém pergunta, como que você foi curado? Quando ele volta para casa, alguém pergunta, como que você foi curado? Quando ele passa perto dos amigos, como que você foi curado? Escute uma coisa, tem coisas que você vai ser indagado e você não vai ter explicação, porque milagre não se explica, se vive ele. Tem pessoas que perguntam, mas como que é esse negócio de ir para a igreja? Eu falo assim, rapaz, só você experimentando, porque Cristo não se testa, se experimenta. Provade e vede que o Senhor é bom, é só provando dele. Já viu aquelas pessoas que falam assim, ó, eu não sei, mas eu não gosto. Irmão, eu comentei com um amigo meu esses dias, eu falei, você comeu açaí já? Ele falou assim, eu não gosto de açaí. Eu falei, você já provou? Ele falou, não. Você tem que provar. Irmão, uma vez que você prova, não tem mais volta. Jesus disse para aquela mulher de Samaria, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais tornará a ter sede. Sabe o que é isso? É provar. Uma vez que eu e você prova, irmão, acabou. A Bíblia diz que o tempo passa, por isso que eu disse do tempo. E alguém pergunta para ele assim, e você? O que você diz daquele que te curou? No versículo 17 está escrito, e você? O que você diz daquele que te curou? Quais são as palavras que você vai expressar daquele que foi o abençoador da sua vida? O que você diz daquele que te resgatou, da onde ninguém mais tinha o poder de te resgatar? O que você tem a dizer daquele que remiu a sua vida? Eu fico pensando, tantos questionamentos, como, mas quem te curou? Quem me curou foi Jesus de Nazaré. E o que ele é para você? Aí esse homem responde, para mim, ele é profeta. Sacerdote é uma coisa, profético é outra coisa. Sacerdote lida com o problema do povo. O profeta traz a solução do céu para o povo. É a mesma coisa dele estar dizendo, ele trouxe a solução para a minha vida, por isso que para mim ele é profeta. E escute bem, parece que eu e você não viu nada no culto, não percebeu nada no culto, mas grave isso, hoje é uma quinta-feira, para muitos o ano já está acabando, terminando, muita coisa não aconteceu. Estava em casa hoje, eu acordei ruim demais. O meu pensamento era um só, Jesus, será que eu vou conseguir ir para o culto? Será que eu vou conseguir ir para o culto? Eu não estou legal, eu estava com uma dor de cabeça terrível, ruim. Eu falei, justo hoje, Jesus, o Senhor vai permitir que eu passe isso logo hoje? Eu fiquei questionando isso dentro de mim, irmão. Desci na casa da minha mãe e falei, tem um remédio aí? Tem.
Meia hora depois estava bom. Você já parou para pensar que tem coisas que eu posso fazer, mas tem coisas que só Ele pode fazer? Ou um culto como esse é coincidência, ou caímos aqui dentro de um culto como esse por acaso? Eu esqueci o nome do jovem. O Ícaro falou um negócio aqui, que eu sempre falo, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Por que eu estou aqui? Isso eu me pergunto sempre, por que eu estou aqui? Se eu planejasse, arquitetasse isso há 12 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui. Porque a minha projeção e projeto era outro. Mas os caminhos de Deus é totalmente diferente dos meus. Eu planejo uma coisa e Deus planeja outra. E detalhe, o seu plano é desse tamanhozinho assim, ó. O plano de Deus, irmão. Vai falar que tu não queria estar em casa, sentado no sofá, assistindo televisão, tomando suco de laranja. Não, Marcos, eu não queria isso. Eu te pergunto, será que a tua vinda aqui num culto como esse, no frio que está lá fora, você vai perder tempo? Não. Grave bem o que eu estou dizendo aqui. Você não percebeu. Assim como lá em Atos, a igreja também não havia percebido, mas estava orando. Deus abriu as prisões de Pedro, abriu as portas, quebrou as algemas. O anjo foi abrindo 1, 2, 3, 4 portas. E ele foi em direção à casa daqueles que estavam orando. E detalhe, eles não perceberam, mas chegou. Eu amo a Deus de qualquer forma, mas quando Ele surpreende, irmão, é melhor ainda. Porque você ora, busca, quando chega te confronta. Por quê? Você ora por uma coisa e quando a porta se abre, você fala assim, será que é? Se coloque de pé. Tem alguém enfermo aqui? Enfermo? Tem alguém que tem alguma doença, alguma coisa que o médico diagnosticou você e você ficou triste porque isso, dependendo da situação, não tem cura? Alguém? Tem alguém aqui? Será que é só eu, irmão? Só eu? Kelly sabe, eu estou pregando bem baixo e bem devagar. Minha pressão não está legal. A respiração não está legal. Está me dando muita falta de ar. É o que eu tenho. Marcos, você não tem medo de morrer em cima de um altar, sei lá? Não. Marcos, você não tem medo de passar mal? Eu já passei algumas vezes, mas não tem problema. Marcos, você não tem medo? Tenho não, irmão. Porque de 10 anos para cá é lucro. Era para mim estar morto há muito tempo. Eu falo que estou vivendo os juros. Vamos orar? Vamos orar? Pai, aqui estamos mais uma vez. Ficou criança em casa, ficou filho em casa, ficou marido, ficou esposa, ficou tantas coisas, Senhor. Ficou muitos problemas que a gente não consegue resolver pela nossa força, nem pelas nossas qualidades, nós não conseguimos resolver de forma alguma, mas o Senhor é o Deus que trabalha no campo do impossível, Senhor. Nesta noite, nesta quinta-feira, eu acredito, Senhor, que enquanto estamos aqui, alguma coisa está acontecendo no campo espiritual que nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando, mas o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Senhor, que nesta noite
a nossa volta para casa venha a ser diferente da nossa chegada aqui. Cada coração, cada pensamento, cada lar venha a ser visitado, Senhor, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua virtude, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua benignidade, Senhor. O Senhor possa entrar nas partes mais profundas da nossa alma, do nosso pensamento, das nossas vontades, Senhor, das nossas indagações, dos nossos porquês. E o Senhor tem o poder e o controle de todas as coisas da nossa vida. E nesta noite eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor abre porta onde não tem porta, cura onde a enfermidade está habitando, para mais uma vez nesta casa o seu nome ser glorificado, Senhor, para todo sempre. Amém? Amém? Tem alguém no nosso meio?